Meus queridos irmãos e irmãs, domingo, o dia do Senhor, domingo de carnaval, domingo de alegria, e a nossa alegria vem também do carnaval, é um tempo de alegria, mas não só. A nossa alegria duradoura vem da nossa fé em Jesus Cristo. Que bom saber que nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, que se preocupa conosco, como nós ouvimos nas leituras de hoje. Isso, queridos irmãos e irmãs, é o motivo da nossa alegria. Saber que não estamos sozinhos e que Deus caminha conosco. E essa é uma alegria que dura para sempre. Não dura 4 ou 5 dias de carnaval. É uma alegria duradoura, constante. Apesar das dificuldades, nós sabemos que não estamos sozinhos. Então vamos cultivar essa alegria. No tempo do carnaval e fora do tempo do carnaval também. Porque nós temos um Deus que nos ama. Vejam, as leituras de hoje são fantásticas. Já que vamos começar a quaresma, né? Essas leituras merecem uma reflexão aprofundada durante a semana, né? Quarta-feira de cinzas, que é o dia de oração também. Jesus apresenta alguns pontos que são fundamentais para a nossa vida. Mas eu começo pela segunda leitura. Vejam, Paulo diz que todos nós somos servidores, administradores, ou usar uma palavra mais moderna, gestores, né? Das graças de Deus, dos mistérios de Deus. Ou seja, somos colaboradores de Deus nesse mundo. Cada um com o seu dom, com o seu talento, com a sua profissão, colabora com Deus para que esse mundo seja um pouco melhor, mais conforme à vontade de Deus, mais conforme à justiça de Deus. E o que se pede de um colaborador de Deus, de um servidor? Se pede a fidelidade a Deus. Somos fiéis a Ele. E por sermos fiéis a Ele, nós temos o dever moral de colaborar na obra da criação e na obra da salvação. Somos todos cooperadores e colaboradores de Deus. Tudo foi confiado a nós. A vida, a natureza. E nós temos que cuidar disso tudo com fidelidade a Deus. Então nós temos a nossa responsabilidade pela nossa vida, pela nossa família, mas também para com a sociedade e a humanidade. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Pelo fato de sermos humanos, nós somos responsáveis por tudo e por todos. Somos, de certa forma, somos. Por isso todos somos colaboradores de Deus. Então que cada um procure colaborar na medida do possível para que tenhamos um mundo melhor. Depois São Paulo diz assim, que cabe a Deus julgar. Só Ele pode julgar. Por quê? Porque Deus conhece o ser humano por dentro. Nós não conhecemos ninguém por dentro, nem nós mesmos. Então, se não conhecemos, não temos o direito de julgar. Só Deus pode julgar. E Paulo diz assim, eu não me importo pelo julgamento de vocês, nem pelo julgamento de qualquer tribunal humano. Veja, um homem totalmente livre. Nem eu posso me julgar, diz Paulo. Embora eu esteja em paz com a minha consciência, diz Paulo, embora a minha consciência não me acuse, nem por isso eu posso dizer que seja justo, que eu sou justo. Pode ter alguma coisa que não esteja conforme a vontade de Deus. Vejam que profundidade de Paulo. Ainda que eu esteja em paz com a minha consciência, isso não é motivo para eu dizer, bom, está tudo ok na minha vida, estou perfeito. Não. Por isso ele diz, nem eu posso me julgar. O que Paulo está dizendo? Nem nós nos conhecemos. Às vezes nós nos assustamos com nossas atitudes. Quanto mais queremos conhecer os outros. Quem somos nós? Só Deus pode julgar.
Cabe a nós colaborar com Deus, isso sim. Sendo fiel a Ele e deixando o julgamento para Ele. Porque Ele conhece o ser humano. Ele é a luz que vai mostrar de fato quem somos. Só na presença dele nós vamos saber quem somos. O nosso conhecimento é limitado. Não é pleno, não é total. Bom, a primeira leitura. Quem já não teve essa sensação? Ou falou isso da boca para fora? Geralmente é da boca para fora. Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim. No momento de provação, na hora que o mundo está desabando sobre a nossa cabeça, quem não pensou nisso? Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus se esqueceu de mim? Me abandonou? E aí Deus responde por meio do profeta Isaías. Se uma mãe não é capaz de abandonar um filho, e se por acaso alguma mãe fosse capaz de abandonar o filho, eu jamais abandonaria você. Ou seja, Deus é fiel. Nós é que somos infiéis. Deus cuida, Deus protege. Nós precisamos ter essa confiança. Quando nós enfrentamos uma situação difícil, um enfrentamento, quando nós lidamos com uma situação difícil, nós contamos com a graça de Deus. Por isso, a resposta do Salmo, né? Como é que nós respondemos? Só em Deus a minha alma tem repouso. Só Ele é meu rochedo e salvação. Quando nós confiamos em Deus, nós ficamos mais serenos. Nós sabemos lidar melhor com a situação. Sabemos enfrentar melhor a situação. Deus é Pai e Mãe, Ele cuida, Ele não abandona. Se nós não abandonamos nossos filhos, Deus jamais nos abandonará. É interessante que numa das celebrações da vida aqui, lá no Parque das Nações, no ano passado, uma mãe com 6 filhos, que tinha acabado de dar à luz a gêmeos dele, e um bem debilitado, os dois estão fortes hoje. E ela dizia, e uma filha estava com uma parente, uma amiga, e ela mora no barraco. Porque ela fez de tudo, procurou o juiz, foi e voltou para pegar a filha de volta. Ela dizia, pai, é minha filha e vai ficar comigo. A gente poderia julgar assim, mas não seria melhor, já que tem 6. Esse é o nosso julgamento. Essa menina não teria um padrão de vida melhor. Mas eu quero dizer aqui, como uma mãe corre atrás do filho. Com todas as situações adversas, Deus jamais se esquecerá de nós. Então é muito interessante isso. Depois o Evangelho. Veja, o Evangelho é fantástico também. É um retiro de carnaval. Primeiramente, Jesus disse que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E na época não havia tanto dinheiro circulando como hoje, né? Tanto consumido como hoje. Por que Jesus disse isso? No começo, às vezes nós pensamos que dá certo. Não, dá para servir a Deus e ao dinheiro. Mas no final, quem acaba prevalecendo? O dinheiro. Isso é lógico. Quando você serve a Deus e ao dinheiro, o dinheiro tem tanta força que você rompe com Deus e fica com o dinheiro. Aí não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para oração, não tem mais tempo para o irmão, não tem mais tempo para nada. É assim que acontece. E Jesus falou com precisão. Se nós servimos a Deus e ao dinheiro, nós vamos ficar com o dinheiro. E vamos deixar Deus de lado. E aí vem o quê? As preocupações exageradas, o consumismo, o egoísmo, vem tudo. E é interessante, eu estive pensando, vejam, gente, quando Jesus fala que nós não devemos nos preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que beber,
Na época de Jesus, falei isso há mais de 2000 anos, não havia grandes supermercados, não havia tantos produtos que nós temos hoje. Havia carne, pão, bebida, básica, não havia indústria. Hoje você entra no mercado, é um atrativo imenso, né? Não havia lojas de roupas, cada um tinha lá 2, 3 peças de loja lá. Um ano, Jesus tinha uma turma. Hoje nós temos a moda, né, que vai mudando. Não havia compra no cartão em 10 vezes sem juros. Não havia nada. E Jesus já falou sobre isso. Parece que ele está falando para nós hoje. É isso que eu queria que vocês pensassem. Jesus está falando há mais de 2000 anos, como se estivesse falando hoje. Não é? E na época dele, essa situação, e preocupações então, havia, mas não havia tantas como nós temos hoje, meu amigo. Quem aqui não tem 1 ou 10 preocupações na cabeça desse momento? Então tem umas 20. Estão entendendo? Quer dizer, o mundo moderno fez com que aumentasse tudo isso que estava dando. As preocupações nem pensavam. Quantas preocupações nós temos com netos, com isso, com aquilo, com despesa, com família, com filho, e aí vai. Com prazos, começa, parece, agora já vem um de renda, passou o carnaval, vem o período, vem o feriado, não sei o que mais vem, e a gente tem que enfrentar com fé. O que Jesus está falando hoje no Evangelho? Poucas palavras. É que tenhamos uma vida equilibrada, moderada. Só isso. Nós precisamos do dinheiro, precisamos de Deus, é lógico, mais do que o dinheiro. Nós precisamos comer bem, precisamos nos vestir bem, precisamos ter uma boa qualidade de vida, sim. Agora nós não podemos reduzir a nossa vida ao consumo, a esse tipo de preocupação. Porque Deus cuida de nós. Ele sabe do que necessitamos. A providência divina jamais nos abandonou. É um texto que confirma a providência de Deus. Deus provê, Deus vem ao nosso encontro, Deus sabe do que necessitamos, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Esse texto não pode ser interpretado como comodismo, como passividade. Já que Deus cuida, então vou esperar que Ele resolva. Não. Faça a sua parte, que Deus fará dele. Deus multiplicou 5 pães e 2 peixes, porque alguém ofereceu 5 pães e 2 peixes. Não foi? A contrapartida é nossa. Deus transformou água em vinho, porque alguém encheu as talhas de água, estavam vazias. Então não se trata de comodismo, de passividade, mas se trata de fazer a nossa parte e acreditar que Deus fará dele. Depois Jesus fala uma coisa muito interessante. O que adianta a gente se preocupar tanto com a nossa vida, achando que essa preocupação vai aumentar os nossos dias? Não é isso que está aqui? Como se a nossa preocupação fosse aumentar os nossos dias. Hoje a ciência mostra que preocupação exagerada não aumenta. A gente pode ter um AVC, um infarto, ou somatizar alguma coisa, né? Preocupação exagerada não aumenta a vida. O estresse. Então, que texto atual. E aí Jesus fala, coloquem em primeiro lugar o meu reino. O reino de Deus e a sua justiça. O primado, a primazia de Deus. Ele é o primeiro amor. O resto tem por acréscimo. Se a gente tira Deus, tudo fica mais pesado. E aí Jesus termina dizendo para que não nos preocupemos, porque a cada dia bastam os seus problemas. Já naquela época Jesus dizia, olha, a cada dia vocês vão ter problemas, não é assim? Então Jesus sabe do que está falando. Nós temos nossas preocupações, nossos problemas, mas não podemos deixar que tudo isso nos sufoque.
nos impeça de viver, que a gente fica tão preocupado com o futuro que a gente não vive o presente. E é assim que está acontecendo hoje. Parece que não existe mais o presente, é só o futuro. E a vida passa. Jesus disse, terminou o Evangelho, cada dia basta com as suas preocupações. Ou seja, nós temos 2 preocupações hoje, enfrentamos, amanhã tem 3, depois tem 4, depois não tem nenhuma, e assim vai a vida. Temos que enfrentar tudo com o olhar da fé, com serenidade, com confiança em Deus, na providência, colocando Deus em primeiro lugar. A cada dia basta com as suas preocupações. Então vamos lidar bem com as nossas preocupações, com os nossos problemas, lidar bem, com serenidade, com confiança. Não vamos deixar que isso nos sufoque, que isso nos paralise, que isso nos domine. Vamos pedir a Deus a graça dessa vida equilibrada, moderada. Não dá para viver sem preocupações, mas não dá mais para deixar que as preocupações sufoquem a nossa vida. Nós temos 2 extremos. Tem gente, Jesus fala também, o que adianta a gente se preocupar tanto com a nossa vida? Tem gente que se preocupa demais com a vida sua e se esquece da vida dos outros, né? É uma preocupação exagerada. Mas tem gente que também se descuida da vida e se preocupa com a vida das pessoas, mas não se cuida. Vejam como Jesus está propondo o equilíbrio. Eu tenho que cuidar bem da minha vida, da minha saúde, porque é a mão de Deus, mas eu tenho também que me ocupar do irmão. Agora tem gente que fala assim, não, eu não vou ao médico, então eu vou me cuidar, não, vou só cuidar dos outros. São 2 extremos. O equilíbrio é que está no centro. Eu termino com um testemunho. Vejam, hoje é um dia interessante, os caminhos de Deus, né? A gente tem que ter confiança, né? Está aqui conosco, né, a Viviane, o seu marido Alex e o filho, né, Vinícius. Essa criança nasceu, ficou na UTI quase um mês, teve um risco de morte muito sério, iminente, e a gente conseguiu visitar. Mas chegou um momento que eu propus, falei, olha, é bom batizar a criança. Difícil falar isso para uma mãe, né? E falei por meio da avó da criança. E quando eu fui lá, a Viviane estava com muita fé. Depois o quadro se agravou, mas ela falou, eu tenho fé. Todo mundo rezou, ela fez o batismo da criança na UTI, certamente com a força que veio de Deus. E hoje está aqui para confirmar o batismo, né, com o seu filho muito bem. Fica em pé aí, para o pessoal ver o Vinícius. Aí, está vendo? Uma salva de palmas. É só, e desculpe se eu estou expondo vocês, mas é um testemunho de fé que está ligado ao Evangelho. E na missa das 8 também, o pai foi com o Mateus, que estava também internado junto com o Vinícius. Levou o Mateus hoje na primeira missa. Né? Então, são sinais de fé. Né? É lógico que o Vinícius já foi batizado. Hoje nós só vamos confirmar formalmente o batismo, porque ele recebeu das mãos da sua mãe. E vocês sabem que em perigo de morte, qualquer um pode realizar o batismo, né? Fazendo aquilo com muita fé, e a fé foi tão grande que o milagre aconteceu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.